Olá, sejam bem-vindos ao canal Auto Roda. Hoje iremos contar a história de um ícone da indústria automobilística brasileira, o Fiat Uno. O Fiat Uno foi apresentado ao público em Cabo Canaveral, na Flórida, em 1983, inicialmente foi lançado na Europa. Ficou por lá até 1993, quando foi substituído pelo Fiat Punto. Já no Brasil, o Uno chegou no ano seguinte e ficou por um bom período, recebendo diversas versões, como sedã, perua, picape e uma curiosa versão turbo. A Fiat já vinha tentando vender no Brasil o Fiat 147, mas viu que o carro não tinha vantagem em relação aos seus concorrentes. A solução foi trazer da Europa um novo e moderno Fiat Uno. No entanto, o modelo teve que receber uma série de melhorias para se adaptar às nossas estradas. A suspensão traseira teve que ser trocada por uma mais resistente, e a escolhida foi a mesma que já equipava o Fiat 147. Com essa mudança na suspensão, o step não pode mais ser colocado no porta-malas. A solução veio novamente do seu antecessor, e assim como no 147, o step do Uno também passou a ser instalado no compartimento do motor, onde o capô teve que receber um novo desenho para que pudesse caber no compartimento. O Fiat Uno se destacava por apresentar um belo visual composto por linhas quadradas e modernas, com destaque para a frente com o único limpador do para-brisa e pelo capô em formato de cunha. Os faróis eram grandes e quadrados e eram acompanhados pelas luzes de direção com formato retangular. A grade recebia no centro o logo da Fiat, representado por 5 linhas inclinadas para a esquerda, como se estivesse em itálico. Já o para-choque era de plástico com desenho envolvente e, dependendo da versão, vinha acompanhado de faróis de neblina. O porta-malas tinha capacidade para 290 litros graças à nova localização do step no compartimento do motor. O para-choque traseiro, assim como o dianteiro, era de plástico e apresentava um desenho envolvente. Em relação às dimensões, o Fiat Uno media 3,64 metros de comprimento, 1,54 metros de largura, 1,44 metros de altura e 2,36 metros de distância entre eixos. Apesar das medidas compactas, o interior do hatch da Fiat era conhecido por ser pequeno por fora e grande por dentro, com dimensões muito bem aproveitadas e capacidade para levar até 5 pessoas com relativo conforto. O painel do Fiat Uno tinha um desenho bastante moderno para a época, com destaque para o cinzeiro removível e o painel com comando satélite próximo ao volante. O painel de instrumentos era bastante completo, com velocímetro, contagiros, marcadores de nível de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do óleo do motor, luzes espias e check control. O Fiat Uno foi um dos carros mais populares do Brasil na década de 80. O modelo possuía diversas opções de personalização, como a escolha entre câmbio manual de 4 ou 5 marchas. Debaixo do capô, o Uno oferecia duas opções de motores, um de 1,05 litros e outro de 1,3 litros, ambos disponíveis nas versões a gasolina e álcool. A versão esportiva SX do Fiat Uno contava com o mesmo motor de 1.300 cm3 da versão CS, porém com maior potência devido ao carburador de corpo duplo, entregando 70 cavalos e 10,6 kg de torque a 3.000 RPM. Com um peso leve de apenas 806 kg, o carro apresentava uma relação peso-potência de apenas 11,5 kg por cavalo, o que o tornava ágil e com uma aceleração de 0 a 100 km/h em 15 segundos. A velocidade máxima atingida era de 156 km/h, enquanto a média de consumo ficava em 8,6 km por litro na cidade e 12,3 km por litro na estrada. Em 1985, a família Uno começou a crescer com o lançamento do sedã derivado do modelo, o Fiat Premio. Inicialmente, o sedã só estava disponível na versão de 2 portas, mas posteriormente veio a opção com 4 portas. O Premio se destacava por apresentar um porta-malas imenso de 530 litros e por trazer um computador de bordo, além de outras inovações. Mais tarde, perto do fim de sua produção, o sedã teve seu nome alterado para Fiat Duna. No ano seguinte, em 1986, foi a vez da Perua Elba ser lançada. Com 40 centímetros a mais que o Uno, a Perua apresentava um belo desenho em relação à panorama, além de um amplo espaço para bagagens, com capacidade para 610 litros. Ainda era possível rebater os bancos traseiros para ampliar a capacidade para 1.048 litros.
Com essas inovações, o Fiat Uno se tornou um dos modelos mais populares do país, conquistando o coração dos brasileiros e sendo um símbolo da época. Em 1987, a Fiat lançou o Uno 1.5R, um modelo esportivo que veio para substituir o Uno SX. Além de um novo visual, que incluía faixas laterais e calotas esportivas, o carro contava com uma tampa do porta-malas pintada na cor preta e um aerofólio na traseira. No interior, destacavam-se os cintos de segurança na cor vermelha e o câmbio de 5 marchas com relações curtas. Sob o capô, o Uno 1.5R tinha um motor de 1.5 litros com 86 cavalos e 12,9 kg de torque a 3.500 RPM. No ano seguinte, em 1988, a Fiat completou a família Uno com a introdução de uma linha de utilitários destinada ao trabalho. Essa linha era composta pela picape Fiorino, pelo furgão de mesmo nome e pela curiosa versão furgão do Uno. A picape Fiorino tinha a mesma suspensão do Uno, mas teve que ter a suspensão traseira reforçada para suportar os 620 kg que podia levar em sua caçamba. Ao longo do tempo, a picape Fiorino recebeu melhorias na suspensão e novos motores, e versões como LX e Trekking foram introduzidas. No entanto, com a chegada da nova estrada, a picape Fiorino teve que ser descontinuada. O Fiat Uno é um modelo de carro popular que ganhou notoriedade no mercado brasileiro de automóveis. Uma das suas versões era o Uno Furgão, que não possuía bancos traseiros e tinha uma grade atrás do banco do motorista para evitar que os objetos do compartimento de cargas fossem arremessados na cabine do motorista. Além disso, os vidros laterais foram substituídos por chapas de aço, o que resultou em uma capacidade de 1.300 litros, o suficiente para um microempreendedor realizar suas entregas. Em 1990, a versão Uno 1.5R passou por alterações no motor, onde o motor 1.5 foi substituído por um motor 1.6, que também tinha versões a gasolina ou álcool, com potência de 84 cavalos na versão a gasolina e 88 cavalos na versão álcool. Com essa mudança, o esportivo passou a se chamar Fiat Uno 1.6R. Nesse mesmo ano, o governo reduziu o imposto para veículos com motores abaixo de 1.0 litros e a Fiat agiu rapidamente, lançando em apenas 2 meses o primeiro carro do Brasil com motor 1.0, que foi chamado de Uno Mille. O novo motor do Uno Mille entregava uma potência de 48 cavalos e 7,5 kg de torque a 3.000 RPM. Aliado ao seu leve peso de apenas 798 kg, o carro tinha uma relação peso-potência de 16,5 kg por cavalo. Com isso, a aceleração de 0 a 100 km por hora era feita em 17,4 segundos e sua velocidade máxima chegava a 139 km por hora. O consumo de combustível era um dos grandes atrativos do Uno Mille, pois ele era capaz de fazer até 12,3 km por litro na cidade e até 15 km por litro na estrada. O Uno também se destacou na categoria dos carros populares com o Uno Mille. Apesar de ser um veículo bastante simples, o principal destaque desta versão era o preço bastante em conta em relação aos seus concorrentes. Outro atrativo desse modelo eram os seus opcionais, como pintura metálica, bancos reclináveis e câmbio manual de 5 marchas. Essa foi a primeira parte dessa história. Iremos dividir esse vídeo em 2 partes. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seus comentários abaixo. E se você quiser saber mais sobre outros carros clássicos e suas histórias, fique ligado em nosso canal.